Em 15 de maio de 1945, o presidente Harry Truman estava sentado no salão oval examinando arquivos de pessoal. Em sua mão havia uma lista de nomes, 17 ao todo. Eram pessoas que haviam trabalhado de perto com Franklin Roosevelt, algumas por mais de uma década assessores senhores membros do gabinete e funcionários da Casa Branca. Truman pegou uma caneta e escreveu uma única palavra no topo da lista fora. Em 90 dias, todas as pessoas daquela lista estariam fora da Casa Branca, demitidas, transferidas ou pressionadas a renunciar. Foi a purga mais implacável de uma equipe presidencial na história americana. E Truman não se importava com quem soubesse disso ou com o que pensassem a respeito. A purga começou com Henry Wallace, o ex-vice-presidente de Roosevelt e então secretário do Comércio. Foi o primeiro a cair, embora Truman tenha esperado mais de um ano antes de puxar o gatilho em setembro de 1946. Mas o planejamento começou imediatamente. Wallace representava tudo o que Truman desconfiava no círculo íntimo de Roosevelt, idealista, a ponto da ingenuidade quanto às intenções soviéticas, leal à memória de Roosevelt, em vez de ao novo presidente, e constantemente minando a autoridade de Truman ao invocar o que Roosevelt teria feito. Wallace precisava ir embora. Era apenas uma questão de tempo. Mas Wallace não estava sozinho. Nos primeiros 3 meses da presidência de Truman, o êxodo foi impressionante. Frances Perkins, secretária do Trabalho de Roosevelt e a primeira mulher a integrar um gabinete na história dos Estados Unidos, renunciou em junho. Na prática, foi forçada a sair. Truman deixou claro que queria seu próprio secretário do Trabalho, Henry Morgenthau Jr., secretário do Tesouro desde 1934, e um dos amigos mais próximos de Roosevelt, foi afastado em julho. Truman aceitou sua renúncia com uma satisfação mal disfarçada. Francis Biddle, o procurador-geral, foi demitido sumariamente em junho e substituído por Tom Clark, um aliado leal a Truman. Por que a purga? A explicação oficial era que Truman queria construir sua própria equipe composta por pessoas leais a ele, e não à memória de seu antecessor. Isso era parcialmente verdade, mas as razões reais eram mais sombrias e pessoais. Truman demitiu todos os que eram próximos de Roosevelt porque não confiava neles. Ele os ressentia e acreditava que haviam sido cúmplices na sistemática exclusão e humilhação que Roosevelt impôs a ele. Não se tratava apenas de formar uma nova administração. Era vingança. A profundidade da raiva de Truman ficou clara em uma conversa que ele teve com seu assessor militar Harry Vaughn no fim de abril de 1945. Vaughn, posteriormente, relatou a conversa em sua história oral. Truman lhe disse: "Essas pessoas de Roosevelt acham que sou algum caipira do Missouri que tropeçou neste cargo por acidente. Eles não me respeitam. Não confiam em mim. E, francamente, eu também não confio neles. Cada maldito deles sabia que Roosevelt estava morrendo. Cada maldito deles sabia que eu estava sendo mantido no escuro. E nenhum teve coragem ou decência de me dizer o que estava acontecendo. Então, por que eu os manteria por perto?" As suspeitas de Truman sobre a equipe de Roosevelt iam além do fato de não terem preparado ele para a presidência. Ele acreditava que muitos estavam ativamente trabalhando para miná-lo e preservar as políticas de Roosevelt, independentemente do que o novo presidente desejasse. E ele tinha provas. Pouco depois de assumir o cargo, Truman descobriu que vários remanescentes do governo Roosevelt estavam se reunindo secretamente para discutir como orientar o novo presidente, como impedir que cometesse o que eles consideravam erros, e como garantir que a visão de Roosevelt para a América do pós-guerra permanecesse intacta. Essas reuniões chegaram ao conhecimento de Truman por meio de J. Edgar Hoover, diretor do FBI. Hoover, preocupado em manter sua própria posição no novo governo, forneceu a Truman relatórios de inteligência sobre as atividades dos lealistas de Roosevelt. Os relatórios revelavam que alguns funcionários da Casa Branca compartilhavam informações com Eleanor Roosevelt, que se posicionava como guardiã do legado de FDR. Outros vazavam informações para jornalistas aliados a fim de criar pressão pública sobre Truman para manter as políticas de Roosevelt. Alguns até discutiam se haveria base constitucional para declarar Truman incompetente e removê-lo do cargo. Quando Truman viu esses relatórios, sua fúria foi vulcânica.
Ele chamou seu secretário de nomeações, Matthew Connelly, e disse: "Quero uma lista completa de todos que faziam parte do círculo íntimo de Roosevelt. Todos que tinham acesso a ele. Todos que se reuniam com ele regularmente. Quero saber exatamente quem são essas pessoas. E quero todas fora. Não me importa há quanto tempo estão aqui ou quão importantes acham que são. Estão acabadas. A purga não foi sutil." Truman deixou claro que lealdade a ele significava deslealdade à memória de Roosevelt, ao menos na prática. Funcionários que constantemente citavam o que Roosevelt teria feito eram transferidos para cargos distantes ou simplesmente demitidos. Pessoas que questionavam as decisões de Truman, comparando-as desfavoravelmente às de Roosevelt, eram advertidas friamente. "O presidente Roosevelt está morto. Eu sou o presidente agora. Se você não pode aceitar isso, a porta está aí e ele está ali." Uma das demissões mais dramáticas foi a do almirante William Leahy, que havia sido o chefe de gabinete de Roosevelt e seu conselheiro militar mais próximo. Leahy essencialmente comandava as operações militares da Casa Branca havia anos. Ele era experiente e extremamente informado, e completamente devoto à memória de Roosevelt. Truman o manteve inicialmente porque precisava de sua expertise durante os últimos meses da guerra contra o Japão. Mas assim que o Japão se rendeu em agosto de 1945, Truman começou a marginalizar Leahy, excluindo-o de reuniões importantes e tomando decisões sem consultá-lo. No início de 1946, Leahy havia sido efetivamente removido do poder, embora tecnicamente permanecesse no cargo até 1949. Leahy escreveu amargamente em seu diário: "O presidente Truman deixou claro que não quer conselhos de ninguém associado ao presidente Roosevelt. Ele parece nos ver todos como obstáculos, não como recursos. É um erro profundo, mas é um erro que cabe a ele cometer." A remoção de Leahy enviou um recado a todos os demais. Proximidade com Roosevelt agora era uma responsabilidade, não um trunfo. A purga de Truman se estendeu além dos membros do gabinete e da equipe sênior. Ele removeu sistematicamente servidores públicos de carreira que haviam sido próximos de Roosevelt. Edward Stettinius Jr., que fora secretário de Estado de Roosevelt, durante seus meses finais foi substituído em poucos meses por James Burns, um aliado de Truman. Harry Hopkins, o conselheiro pessoal mais confiável de Roosevelt, foi imediatamente marginalizado e renunciou devido a problemas de saúde em julho de 1945. Sam Rosenman, redator de discursos e conselheiro de Roosevelt, renunciou em fevereiro de 1946, depois que Truman deixou claro que seus serviços não eram mais necessários. A velocidade e a profundidade da purga chocaram Washington. Aquilo não era a transição normal entre administrações. Era uma tomada hostil do poder executivo por um presidente que via toda a operação de seu antecessor como uma ameaça. Jornais começaram a escrever sobre a purga de Truman e os exilados de Roosevelt. Alguns criticaram Truman por descartar pessoas experientes por puro ressentimento. Outros entenderam que Truman estava estabelecendo sua autoridade e que não poderia fazê-lo com o fantasma de Roosevelt sussurrando em cada canto da Casa Branca. Mas havia outra razão para a purga, uma que Truman raramente discutia publicamente. Ele descobrira que alguns membros da equipe de Roosevelt estavam ativamente mentindo para ele. Em suas primeiras semanas como presidente, Truman havia perguntado aos remanescentes de Roosevelt sobre decisões que tinham sido tomadas, acordos que tinham sido firmados, promessas que tinham sido feitas. Em vários casos, ele mais tarde descobriu que o que lhes haviam dito era enganoso ou completamente falso. A equipe de Roosevelt vinha protegendo a reputação de seu antigo chefe ao sanitizar a verdade, e Truman não podia confiar no que lhe diziam. O exemplo mais grave envolveu os acordos de Yalta com Stalin. Quando Truman pediu a Charles Bolin, especialista soviético do Departamento de Estado, que estivera em Yalta, que explicasse o que Roosevelt havia acordado, Bolin lhe deu uma versão higienizada que minimizava quanto Roosevelt havia cedido às exigências soviéticas. Truman mais tarde obteve as atas e notas reais de Yalta e percebeu que Bolin havia sido desonesto. Roosevelt havia feito concessões muito mais extensas ao controle soviético da Europa Oriental do que Bolin admitira.
Truman nunca perdoou essa traição. Bolen permaneceu no governo, mas nunca mais foi confiado por Truman. Da mesma forma, quando Truman perguntou sobre a saúde de Roosevelt e quando as pessoas souberam que ele estava morrendo, recebeu respostas evasivas. Ninguém queria admitir que tinham observado Roosevelt definhar durante meses sem fazer nada para preparar seu sucessor. Ninguém queria reconhecer sua cumplicidade em manter Truman na ignorância. Então mentiram, minimizaram ou simplesmente se recusaram a responder diretamente. Esse padrão de desonestidade convenceu Truman de que não podia confiar em ninguém que tivesse sido próximo de Roosevelt. Eles eram leais à reputação de um homem morto, não ao presidente vivo, e muito menos à verdade. A purga teve um impacto devastador no conhecimento institucional. Roosevelt havia sido presidente por mais de 12 anos. Muitas das pessoas que Truman demitiu tinham profunda expertise em suas áreas, conhecimento de relações acordos e entendimentos informais que não estavam escritos em lugar nenhum. Ao removê-las tão rapidamente, Truman perdeu acesso a essa memória institucional. Teve de aprender muitas coisas da maneira mais difícil. Coisas que veteranos da equipe de Roosevelt poderiam ter explicado imediatamente. Mas Truman considerou isso um custo aceitável. Preferia lutar com funcionários inexperientes, porém leais, do que depender de veteranos experientes que o minavam. Um episódio particularmente amargo envolveu a própria Eleanor Roosevelt. Embora não fosse funcionária do governo, Eleanor esteve profundamente envolvida em discussões de políticas durante a presidência de FDR. Ela continuou tentando influenciar decisões após sua morte, oferecendo conselhos a Truman e defendendo várias causas. Inicialmente, Truman foi educado e respeitoso, mas à medida que Eleanor continuou a invocar as opiniões de seu marido e sugerir que Truman estava traindo a visão de Roosevelt, a paciência de Truman se esgotou. Em outubro de 1945, Eleanor enviou a Truman uma longa carta criticando sua condução de disputas trabalhistas e sugerindo que ele não estava sendo fiel ao compromisso de Roosevelt com os direitos dos trabalhadores. A resposta de Truman foi glacial, Sra. Roosevelt, aprecio sua perspectiva. No entanto, eu sou o presidente agora, e devo tomar decisões com base nas circunstâncias atuais, não no que o presidente Roosevelt poderia ter feito em uma situação diferente. Espero que possa compreender e apoiar isso. Eleanor entendeu o recado. Sua influência direta sobre a política da Casa Branca terminou naquele dia. A demissão mais dolorosa para Truman foi provavelmente a de Frances Perkins. Ela havia sido uma pioneira, a primeira mulher no gabinete, e secretária do Trabalho de 1933 a 1945. Era competente, experiente e genuinamente dedicada aos direitos dos trabalhadores. Mas ela também era completamente devota à memória de Roosevelt e não escondia sua convicção de que Truman era inadequado para ocupar o lugar de Roosevelt. Em reuniões, ela frequentemente dizia coisas como: a abordagem do presidente Roosevelt para isso era... ou acho que o presidente Roosevelt gostaria que fizéssemos. Truman suportou isso por cerca de 6 semanas antes de chamar Perkins ao Salão Oval no início de junho. Ele lhe disse diretamente: Frances, aprecie o seu serviço a este país, mas preciso de uma secretária do trabalho focada nas prioridades da minha administração, não em preservar o legado do presidente Roosevelt. Acho que chegou a hora de você renunciar. Perkins ficou devastada, mas não tinha escolha. Ela entregou sua renúncia imediatamente. Anos depois escreveu em suas memórias que acreditava que Truman fora inseguro e incapaz de lidar com comparações com Roosevelt. Ela estava certa de que a comparação o incomodava, mas errada sobre o motivo. A demissão do secretário do Tesouro Henry Morgenthau Jr. foi ainda mais dramática. Morgenthau fora amigo íntimo de Roosevelt e seu conselheiro econômico mais confiável. Ele conduzira o país durante a Grande Depressão e financiara o esforço de guerra. Presumia que continuaria como secretário do Tesouro sob Truman, mas Truman já havia decidido que Morgenthau precisava sair. Em julho de 1945, Morgenthau solicitou uma reunião com Truman para discutir a política econômica do pós-guerra. Truman usou a reunião para dizer a Morgenthau que seus serviços não seriam mais necessários. Morgenthau ficou chocado e perguntou o motivo. A resposta de Truman foi direta:
Henry, você era o homem de Roosevelt. Você não é o meu homem. Preciso de pessoas ao meu redor que sejam leais a mim, que implementem minhas políticas, não que passem o tempo me dizendo o que Roosevelt teria feito. Agradeço o seu serviço, mas está na hora de você seguir em frente. Morgenthau deixou a reunião atônito. Esperava servir pelo menos até o fim da guerra com o Japão. Em vez disso, estava fora em poucas semanas. A imprensa retratou a situação como Truman dispensando um especialista econômico altamente competente por puro rancor. Truman não se importou. O procurador-geral Francis Biddle soube de sua demissão por meio de uma reportagem de jornal antes mesmo de Truman ter a cortesia de informá-lo pessoalmente. Truman já havia decidido substituir Biddle por seu amigo Tom Clark do Texas. Em vez de informar Biddle diretamente, Truman mandou que alguém vazasse a informação para a imprensa. Quando Biddle foi ao gabinete de Truman confirmar a notícia, Truman apenas disse: "Sim, é verdade. Estou fazendo mudanças. Vou precisar de sua renúncia." Biddle perguntou se havia algum problema específico com seu desempenho. A resposta de Truman foi reveladora. "Não, Francis. Você fez um bom trabalho. Mas você era o procurador-geral de Roosevelt e eu preciso do meu." O padrão era claro. Competência não importava. Experiência não importava. Expertise não importava. O que importava era se alguém havia sido próximo de Roosevelt. Se a resposta fosse sim, estava fora. Truman estava construindo uma administração baseada em lealdade pessoal, não em mérito, e não pedia desculpas por isso. Ele aprendera pelo modo como Roosevelt o tratara, que na política a lealdade importa mais que a capacidade. Assim, exigiu lealdade absoluta e mostrou nenhuma misericórdia a quem quer que parecesse viver na sombra de Roosevelt em vez de servir ao presente de Truman. Em setembro de 1945, apenas 5 meses após a morte de Roosevelt, Truman havia substituído ou marginalizado praticamente todos no círculo íntimo de Roosevelt. O gabinete era quase inteiramente novo. A equipe da Casa Branca havia sido completamente renovada. Até mesmo os servidores públicos de carreira que tinham sido próximos de Roosevelt encontraram-se transferidos para cargos obscuros ou pressionados a se aposentar. Foi uma transformação completa do poder executivo executada com eficiência implacável. A purga teve consequências significativas para a presidência de Truman. Por um lado, estabeleceu sua autoridade de modo inequívoco. Ninguém poderia questionar quem estava no comando, ou se Truman era apenas um administrador temporário, preservando o legado de Roosevelt. Truman era seu próprio homem, para o bem ou para o mal. Por outro lado, a perda de conhecimento institucional e experiência prejudicou o governo. A nova equipe de Truman cometeu erros que veteranos da era Roosevelt teriam evitado. A política externa, em particular, sofreu com a perda de pessoas que entendiam as complexas relações que Roosevelt havia construído com Churchill e Stalin. Mas Truman nunca se arrependeu da purga. Nos anos seguintes, quando perguntado por que havia demitido tantas pessoas de Roosevelt, tão rapidamente sua resposta era sempre a mesma. Eu não podia confiar neles. Eles eram leais a um homem morto, não a mim. Eles achavam que eu era inadequado e tentaram me manipular. Então me livrei deles. Simples assim. Você não pode governar se sua própria equipe trabalha contra você. Foi uma avaliação dura, mas não totalmente injusta. Muitos lealistas de Roosevelt realmente viam Truman como inadequado e realmente tentaram preservar as políticas de Roosevelt, independentemente do que Truman desejasse. O comentário mais revelador sobre a purga veio do diário pessoal de Truman, descoberto após sua morte. Em uma entrada de junho de 1945, ele escreveu: "Demiti mais 3 pessoas de Roosevelt hoje. Elas pareciam chocadas, como se achassem que tinham direito de ficar para sempre, só porque Roosevelt gostava delas. Elas não entendem que esta é a minha administração agora. Roosevelt não me deixou nada além de problemas e de pessoas que pensam que não sou inteligente o bastante para resolvê-los. Bem, estou resolvendo do meu jeito, e estou fazendo isso sem pessoas que passam todo o tempo me dizendo o quanto Roosevelt era melhor.
Se eu quisesse as políticas de Roosevelt, teria mantido as pessoas de Roosevelt. Eu não quero, então não vou. Essa anotação no diário captura a essência do motivo pelo qual Truman demitiu todos que trabalharam de perto com Roosevelt. Não se tratava apenas de construir sua própria equipe ou estabelecer autoridade. Tratava-se de raiva e ressentimento do sentimento de que Roosevelt o havia preparado para fracassar, e de que os aliados de Roosevelt pareciam torcer para que esse fracasso acontecesse. Truman não poderia ter sucesso como presidente enquanto estivesse cercado por pessoas que constantemente o lembravam de que ele não era Roosevelt. Então ele se livrou delas, de todas elas, e reconstruiu a Casa Branca do zero com pessoas que acreditavam em Harry Truman. A purga da equipe de Roosevelt foi a declaração de independência de Truman em relação à sombra de seu predecessor. Foi brutal, foi pessoal. E provavelmente foi necessária. Truman não podia governar como guardião do legado de Roosevelt. Ele precisava governar como seu próprio homem. E isso significava remover todos aqueles cuja lealdade estava ligada à memória de Roosevelt e não à presidência de Truman. A história julgou a purga de forma dura, em alguns aspectos vendo-a como vingativa e desperdiçadora. Mas da perspectiva de Truman foi uma questão de sobrevivência. Ele precisava destruir a infraestrutura deixada por Roosevelt para construir a sua própria. E fez exatamente isso sem hesitação e sem arrependimento.